Vamos lá primeiro. A Ok. Volpe Consult. A Volpe Consult é uma empresa de Consultoria e consultoria. treinamento empresarial. A minha empresa ela faz esse trabalho há mais de 25 anos em Taubaté e na região, aonde nós temos clientes como o Denerval, que é o delegado do Cresce, Exato, que você exato. comentou, a Sandra Verdade. do Odontopad, que também é amiga Olha. nossa. E estamos aí no mercado fazendo um trabalho de procedimentos, um trabalho de consultoria e treinamentos para toda a equipe comercial. Agora, administrativa. como surgiu a ideia de você escrever um livro assim direcionado para o sucesso e comunicação? Então, devido a dar consultoria e treinamento empresarial, nós percebemos que um dos problemas dos empresários hoje em dia está voltado à comunicação interna. Então, os planejamentos estratégicos não conseguem chegar até o funcionário por essas distorções que existem na comunicação. Aí foi a ideia de falar sobre comunicação para os empresários. Surpresa minha foi quando percebi que os adolescentes acabavam lendo e se interessando pela Olha que bacana, matéria. porque isso que eu ia até te perguntar, qual que é o público que você pretende atingir com esse livro? Então, é justamente isso. Hoje para os empresários, mas como o adolescente começou a ler, né, até uma sobrinha nossa contribuiu muito, eu falo sobre isso no livro, isso fez com que nós fizéssemos esse livro de uma forma transformar uma técnica avançada em comunicação em uma linguagem simples, que um adolescente pode entender, que um empresário pode entender. Precisa entender primeiro o cérebro para que se consiga uma comunicação melhor. Vou dar um exemplo disso. Por exemplo, a diferença do cérebro humano. Isso fica mais fácil de entender. Por exemplo, nós temos o cérebro masculino e o cérebro feminino, que já são diferentes por natureza. Eles têm diferenças, por exemplo, de tamanho. O cérebro masculino é maior que o cérebro feminino e tem mais neurônios. Mas isso tem alguma coisa a ver? Fisiologicamente é feito mesmo. Mas eu digo assim, a questão de inteligência, não. Não. Ele é um Não é porque o cérebro do homem é maior, da mulher é menor, então ela pensa menos. Exatamente. Inclusive, quando nós damos treinamento, é uma das brincadeiras que acaba acontecendo no próprio curso. Sim, claro. Que é natural. Essa pergunta de falar, poxa, mas se o cérebro masculino ele é maior, pesa 50 gramas a mais, e tem mais neurônios, ele por si ele é mais inteligente? Não. Principalmente porque ele funciona em monobloco. Olha. Ele funciona um bloco por vez. Por exemplo, é comum você conversar com um homem e ele conversar naquele determinado assunto e falar exatamente aquele assunto. Se você mudar o assunto, ele tem dificuldade. Ele vai buscar dentro de uma outra região do cérebro para buscar ali, porque ele tem mais neurônios, mas são separados. A mulher, por exemplo, no entanto, o cérebro dela já tem mais sinapses. O que vem a ser sinapses? Sinapses é conexões nervosas. É a conexões entre os neurônios. Então, embora o homem tenha mais neurônios, a mulher está mais conectada a esses neurônios. É tudo junto. É como se fosse um multibloco. Na programação neurolinguística, se fala muito de canais de comunicação, né? E o que vem a ser esses canais? Olha, falando em cérebro também, né? O canal de comunicação, primeiro o cérebro ele atende os sentidos. Sentido da visão, da audição, do tato, do olfato e do paladar. Tá? Então, o que fizeram? Mediram o impulso elétrico gravado pela visão, pela audição, pelo tato, pelo olfato, pelo paladar. Esse impulso elétrico ele tem uma frequência. Mediram essa frequência e viram que a frequência da visão é parecida, é muito próxima da frequência da audição. E que é muito próximo das outras frequências, tato, olfato, paladar, juntas, aqui no somadas. livro você cita que antes da informação ser gravada no cérebro, ele passa por filtros cerebrais. E o que significa isso? O que são esses filtros? Boa pergunta, Raimundo. Os filtros cerebrais, antes da informação estar gravada, ela passa por como se fosse filtro mesmo, colocar um filtro de café, de melita, ficaria mais fácil de entender. Essa informação ela é filtrada, isso dá as crenças das pessoas. Tá? Então, nós temos filtros tipo generalização, eliminação, distorção, o que faz a pessoa acreditar em coisas diferentes. Isso faz você diferente com as suas crenças em relação a mim. Entendi. Vou dar um exemplo para você que fica fácil, e para o telespectador também entender, fica fácil, as mulheres ajudam a gente bastante nisso. Elas chegam e falam, homens são todos iguais. Né? E vivem a vida inteira procurando o príncipe encantado.
Ora, se são todos iguais, como que pode achar esse príncipe encantado? Sim, claro. Então ela já dá um registro para o cérebro de uma forma ou de uma frase coloquial que faz com que as pessoas não consigam aquilo que espera realmente. Por exemplo, às vezes fala, é mais fácil ser pobre, honesto do que rico, desonesto. É uma declaração que você está fazendo para si próprio que deseja ser pobre. Verdade, Então, tem que tomar cuidado com frases onde entra feitas. aquela coisa que, né, diz que a gente tem que tomar cuidado que as palavras têm poder, né? E isso, hoje a gente vê a física quântica, né, a lei da atração que você ouve hoje na modernidade que tem, o quanto o pensamento positivo... Eu acho que as pessoas hoje, agora que as pessoas começam a acordar para a coisa da lei da causa e efeito. Exatamente. Que dessa ninguém foge. Perfeito, não é verdade? É isso aí. Porque, na realidade, o que você planta, você só colhe aquilo que você planta. O absurdo da humanidade é querer colher coisas que não plantaram. A pessoa que fala olhando para baixo. Isso, é sinestésica. É sempre o sinestésico olha para baixo. Insegurança no que está falando, no que está pensando. Às vezes não, às vezes é estado. Aquilo que a gente falou do processo, na realidade, de comunicação, visual, auditivo, sinestésico. Nem sempre aquele que olha para baixo, ele tem insegurança. Porque às vezes, por exemplo, vou dar um exemplo clássico disso. Você pode estar orando e quando você ora, você olha para baixo. Você está em sinestésico, você está no sentimento próprio. E a oração com sentimento próprio não diz que você é inseguro, mas sim ao contrário, te leva a um ponto de mais confiança, de mais segurança, de mais fortalecimento, que eu vi você até falando no bloco anterior sobre isso. Verdade. Isso é importante. Mas o importante do olho é o quê? É você olhar os movimentos dele. Que ele tem, por vezes ele vai para cima, por vezes ele vai para o lado, por vezes ele vai para baixo, e direções diferentes. O que é isso? Nós temos no cérebro 2 hemisférios, o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito. Um ele é o lado criativo, o outro é o lado lógico. O cérebro, o olho, por vezes, ele vai buscar o lado lógico, buscar elementos registrados no lado lógico, para que traz isso para você de forma que você foi buscar isso registrado. E quando você está criativo, que você vai olhar fazer uma criação de algo, ele justamente faz ao contrário. Agora, ele olha no livro pro você lado. também fala que o corpo fala através de gestos. Isso, e eu tinha falado do macarrão sem queijo da memória, né? Então, por exemplo, a comunicação, o que vale a comunicação sem memória? Claro. É como macarrão sem queijo. Sem queijo. Como namoro sem beijo. Porque macarrão Seria sem isso. queijo não é macarrão. É como namoro sem beijo. Sem beijo Ou não é seja, namoro. comunicação e memória, ele tem que fazer esse entrelaçado. Verdade. Agora, a falar com o corpo, isso ajuda na comunicação? Os gestos, né? Tem gente que se tirar os braços, ela não fala. Italiano, né? Eu sou ítalo-brasiliano, eu sou desse jeito. Quer deixar eu quieto, é só segurar minhas mãos, né? Ele diz muito. E foi interessante nessas pesquisas que a gente acaba falando sobre o corpo fala. Tem um livro de autores famosos do corpo fala que ele faz uma analogia muito interessante, Nonato, que é sobre a esfinge de Querube, onde ele tem alguns elementos. Ele tem o boi, ele tem o homem, ele tem a águia e ele tem o leão. O boi, ele fala do que você tem gestos instintivos. O leão, pela emoção, que você também, seus gestos, se desenvolve através da emoção. E a águia pela inteligência, emoção e inteligência. E o homem é o equilíbrio desses 3 elementos. Então você pode esconder tudo, mas a emoção, o instinto e a inteligência, isso não. Isso você automaticamente você mostra. Né? Tanto que você pode perceber que nas baladas, as mulheres com os rebolados, os homens apontando os genitais, buscando aquele ato, a vontade de se encontrar, de encontrar outras pessoas. E são gestos instintivos que normalmente acontecem nas baladas. Agora, Filipe, você então trabalha também com treinamentos, né? Isso. Para empresas. Para empresas. Um dos treinamentos carro-chefe nosso é esse. O sucesso começa com uma boa comunicação. E o resultado o grande comunicador brasileiro, o Chacrinha, já dizia, né? Quem não se comunica se estrumbica. Exatamente, eu cito ele aí. Eu falo muito de Chacrinha porque eu conheci o Chacrinha através da Elke, fui várias vezes no programa do Chacrinha, e o Chacrinha, eu me lembro, isso na época que o programa era feito no Teatro Fênix, no Rio de Janeiro. Ainda não tinha o Projac. E tinham jornalistas de vários países,
todo final de gravação do programa de Chacrinha, sempre tinham pessoas lá para entrevistar, para estudar o fenômeno Chacrinha. O Chacrinha é um fenômeno. Realmente, você tem toda a razão. Chacrinha. Se a gente pegar e analisar os programas dele, era até interessante que, na época, quando ia passar o comercial, ele fazia aquela roda Chacrinha. Sim. É para dizer quantos tempos de minuto que ia. Verdade. Passar o propaganda. Se ele rodasse 2 vezes, era 2 minutos que ele queria. Se passasse 3 vezes, era 3 vezes. Uma coisa interessante do Chacrinha também, que eu acho fundamental, que eu cito aí, que é o quê? Ele é tão moderno, mas tão moderno, que ele colocava quem quer o bacalhau, mostrando a elite brasileira, e depois oferecia o troféu abacaxi. O troféu para aquele que era menos, como recebendo um troféu abacaxi. Hoje você vê, usando por uma outra ícone, que é o próprio Silvio Santos, claro, que usa, em vez do troféu abacaxi, dinheiro. Quem quer dinheiro, usa ou aviãozinho de dinheiro, claro, utilizando na mesma ferramenta que o saudoso Chacrinha deixou para a gente. E eu acho que o Chacrinha tinha aquela coisa da comunicação, da concentração, perdão, pelo seguinte, que eu me lembro que quem era diretor do programa dele era o próprio filho dele, o Leleco. E quando terminava o break de gravação, ninguém podia ir falar com o Chacrinha. Somente o Leleco ia, e era assim, o intervalo da gravação era simultâneo. O mesmo horário que estava sendo gravado o programa do Chacrinha no sábado, estava no ar o do sábado passado. Então, eles faziam quase que em tempo real a gravação. Então, o break era o mesmo break da TV, era o break também de gravação. Só o filho dele ia falar, ninguém podia falar com ele para não tirar a concentração dele. Exatamente. Hoje, para você ser um bom comunicador, ou você precisa de foco no resultado. Sim. E o Chacrinha, já há anos atrás, na época dele, mostrava isso claramente no programa dele. Ele não tirava o foco em nenhum momento. Verdade. E ele tinha uma coisa interessante, porque ele fazia o programa, as pessoas achavam, isso quando era no rádio ainda, quando era no rádio, que ele estava dentro de um auditório e ele estava num sítiozinho sozinho. Ele fazia todos os barulhos, todos os personagens e ficava aquela coisa extraordinária. Depois foi para a televisão. É muito bacana isso. Tanto que eu cito ele no meu livro também, porque não poderia falar de comunicação sem citar sobre Chacrinha. Não eu ia tem até jeito. te perguntar, qual o ícone para você na comunicação? Claro. Tem vários, Sim. né? Hoje o Silvio Santos o próprio Silvio Santos. O próprio, hoje o Galvão Bueno na comunicação. Sim. Você escutar uma corrida do saudoso Ayrton Senna ganhando, sem a voz do Galvão Bueno, eu acho que ficaria até o Ratinho, distante. O estilo do Ratinho, o que você acha? Que é uma coisa mais popular? Então, foi até interessante isso, porque cada comunicador tem seu estilo, seu jeito, sua forma, seu trejeito, seus gestos. E isso combina. Então, cada comunicador ele tem a sua voz, o seu trejeito, o seu jeito, a sua forma. A sua marca, né? Então, o Pop, como Ratinho, para ter o sucesso que ele tem, para atender o público que ele atende, é um ícone também. Se você analisar hoje o nosso Mazzaropi, Márcio Mazzaropi, foram perguntar para ele por que você teve tanto sucesso. A resposta dele foi fundamental. Eu falo a língua do meu povo. Verdade. Bom, Felipe, eu quero agradecer a sua presença aqui no nosso programa. Quero recomendar para você mais uma vez o livro Macarrão Sem Queijo é como namoro sem beijo. O sucesso começa com uma boa comunicação. Autor Filipe Salvia Júnior. Filipe, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço mais uma vez. Agradeço aos telespectadores por ter ouvido a gente.